Olá pessoal, aqui é o Enio Amorim, sou economista. Gente, o tema do vídeo de hoje ele é muito interessante porque eu fiz uma análise de alguns dados econômicos, os quais estão diretamente ligados à vida da população, seja empresário ou pessoas físicas. Mas de qualquer forma, acompanhe o tema do vídeo. Pois bem, gente, como eu falei, são alguns dados econômicos, mas que são muito preocupantes. Também estou com um cronograma aqui, o qual vou disponibilizá-lo para que fique mais fácil o seu entendimento, beleza? Acompanhe o cronograma. Seguinte, gente, como eu falei para vocês, alguns dados estão muito preocupantes. Vou começar pela taxa de desemprego. A taxa de desemprego atualmente, gente, pegando o período de janeiro a fevereiro de 2019, está em 12,4%. Já pegando o mesmo período, só que para o ano de 2018 está em 12,6%. Já a taxa de subutilização, o que é taxa de subutilização? De grosso modo, bem resumido, seria que aquela população que já trabalha, mas queria preencher essas horas restantes que estão vazias. Essa taxa, gente, está em 24,6%. Isso pegando de janeiro a fevereiro de 2019. Já para o mesmo período, isso aqui 2018, está em 24,2%. Agora, em números, a população desempregada está em mais de 13 milhões. Já a população subutilizada está em mais de 27% milhões. Entendeu, gente? Eu sei que para muitas pessoas estou falando um pouco rápido, porque realmente, se eu for que falar bem devagar, vai demorar muito tempo. Então, estou falando um pouco rápido, mas estou conseguindo, eu vou passar a mensagem para você aqui. Vou falar bem calmo, certo? Taxa de juros, gente. Taxa de juros. Pegando o Brasil, a taxa Selic. Pegando o Brasil, gente, historicamente a taxa de juros no Brasil, a Selic, está abaixo, muito baixo. Por outro lado, pegando os países do G20, o que é o G20, gente? São os países mais desenvolvidos e mais industrializados, correto? Então, comparando os países do G20, o Brasil está com a taxa de juros acima da média desses países. E com exceção de alguns países, vou aqui destacar dois, no caso da Venezuela e da Argentina. A Venezuela, por problemas que vocês estão acompanhando aí no noticiário, está em 22%, desculpa, 22,4%. Já a Argentina já é por motivos econômicos. A Argentina está em 74,07%, ou seja, o Brasil, com esses dois países que eu falei, está com a taxa de juros altíssima, certo? Tem alguns países também, mas o Brasil, vamos destacar que o Brasil está com a taxa de juros acima da média, beleza? Próximo, inflação. Inflação, esses dados são do IBGE, está em 1,51%. Já em abril, essa taxa ficou em 0,75%. Certo? A taxa que mais assusta agora, que eu vou falar agora, é a taxa de inadimplência. Vou dar uma resumida, mas não se preocupe, gente, que todos esses números que eu estou falando aqui estão em tabela e vou disponibilizá-los a vocês. Então não se preocupe em querer ficar prestando 100% nos números, estou só resumindo aqui, certo? Então, taxa de inadimplência, pegando o período de março de 2018, essa taxa estava em milhões, 61, certo? Ou seja, 61 milhões de pessoas inadimplentes. Pegando o mesmo período, isso aqui para 2019, está em 63 milhões, desculpa, 63 milhões, certo, gente? E aí, recordando-se ao tema do vídeo e juntamente com esses dados, uma pergunta fica com muitas pessoas ficam com uma pergunta na cabeça. O que está acontecendo com a economia devido a esses dados contraditórios, certo? E aí eu vou
Vou explicar. Seguinte, gente. Vou pegar aqui dois assuntos, embora sejam um pouco antagônicos, mas peguei aqui dois assuntos que explicam, em parte, o motivo da pergunta e esses números que eu acabei de dizer. O primeiro deles, gente, se refere à desconfiança e incerteza no país. Por quê? Tem alguns assuntos, gente, que embora muitas pessoas não gostem, não suportem, mas infelizmente ou felizmente estão ligados na vida econômica do país, ou seja, eles que fazem o país andar. Eu disse aqui três, certo, gente? Que é o primeiro, escândalos políticos. Tem muitas pessoas que não suportam a política, mas de qualquer forma é ela que dita, sim, ela que dita, sim, as perspectivas. Ela que não vou ser, falar assim que ela é que dita, mas ela está diretamente ligado à economia. Por exemplo, em 2018 era para ser aprovada a reforma da Previdência. Por que não foi aprovado? Porque o escândalo envolvendo o presidente Michel Temer, no caso o ex-presidente agora, né? O Michel Temer e a JBS azedou e acabou que não vingando a reforma da Previdência, ou seja, fator político. Dados econômicos oscilantes. Oscilante, gente, no jargão econômico, significa inconsistência, significa nada que seja assim, firme, sólido. Ou seja, está sempre vai e volta, vai e volta. Esses dados econômicos, gente, por exemplo, do comércio, que não estão tendo solidez, não estão tendo consistência que leva o suficiente ao empresário a confiar que finalmente o país vai começar a andar. E é o seguinte, gente, talvez o terceiro tema, não sei se é mais importante, mas de qualquer forma é muito importante, que significa o quê? Ausência de medidas por curto prazo. Por quê? Olha só a situação que está no Brasil, desemprego, inadimplência e inflação. Principalmente o desemprego. Fazer reforma, gente, que por longo prazo é ótima, mas tem que ter feito fazer alguma coisa que é por curto prazo. Para o quê? Para tirar essas pessoas que estão desempregadas e colocá-las no mercado de trabalho. Para o quê? Para gerar consumo. Então, tem que ter medidas, esse que foi um exemplo, certo? Mas tem que ter medidas por curto prazo. Por médio prazo, por atual momento da economia, não faz tanto sentido, certo? E agora, o segundo tema, que é insegurança jurídica. Gente, o Brasil, assim, além da burocracia, tem alguns assuntos referentes à insegurança jurídica que prejudica o empresário. Como, por exemplo, falta de clareza com relação aos direitos e deveres por parte do empresário, certo? O outro, constantes alterações nos marcos regulatórios, nas leis. Então, todo esse assunto referente à insegurança jurídica é que leva os empresários a ficar incerteza, fica com dúvida se deve ou não entrar, investir, porque alguma alteração referente a esse assunto pode levar prejuízo elevadíssimo ao empresário. Então, essa coisa de insegurança jurídica é muito complexo no Brasil. Isso contamina a economia, impede a boa produtividade, claro, prejuízos elevados. Por curiosidade, gente, tem um dado muito interessante na CNI. Eu vou disponibilizar o link desse artigo. Vai ficar aqui na descrição do vídeo, tá, gente? Achei muito interessante esse artigo. E para finalizar, gente, eu até tô demorando bastante, peço desculpa a vocês. Mas para finalizar, eu deixei uma frase como eu sempre venho deixando. Comece por onde você está. Use os recursos que você tem. Faça o que está ao seu alcance. Beleza, gente? Então, faça comentário, gente. Façam perguntas. E o melhor, gente, assine meu canal. É muito, muito importante. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.